Bom dia, que todos sejam bem-vindos à aula de hoje. Iniciaremos nossa aula fazendo as devidas correções dos exercícios da aula anterior. Primeira questão. Sabendo que o calor latente de fusão do gelo é igual a 80 cal por grama, calcule quantas calorias de gelo deve absorver para fundir completamente, sem variação de temperatura. Então, quantas calorias eu tenho que oferecer a uma massa de gelo M para que ela possa fundir? Quantidade de calor é 80 vezes M. Como não foi dada a massa, eu considero a massa como X, como Y ou como M. Então, a quantidade de calor, 80M. Segunda questão. Um bloco de gelo de massa 200 gramas encontra-se a 0 graus Celsius. Calcule a quantidade de calor que se deve fornecer esse bloco para que se transforme totalmente em água a 0 graus Celsius. A quantidade de calor para transformação de gelo em água, calor latente, é de 80. Massa vale 200. Então, o que eu faço? Massa, que é 200, vezes 80, que é o calor latente de fusão, vai dar quanto? 16.000 calorias. Agora, na terceira, acha a quantidade de calor que devemos retirar de uma massa de 40 gramas de água líquida a 0 graus Celsius para que ela se transforme totalmente em gelo. Aí, no caso, é calor latente. O primeiro foi calor latente de fusão, agora temos um calor latente de solidificação. Calor latente de solidificação vale menos 80. Massa, 400. 400 vezes menos 80 vai dar menos 32.000 calorias. Quarta questão. Um corpo de cobre com massa de 600 gramas a uma temperatura de 340 kelvins é colocado sobre um bloco de gelo a 0 graus Celsius, que será fundida. Dados calor específico do cobre 0,092 cal por grama grau Celsius. Ali esqueci do G, tá? A unidade aqui, ó, é cal por grama grau Celsius. Bem, primeira coisa que eu vou fazer é transformar essa temperatura que está em Kelvin, aqui, ó, tá vendo? 340 Kelvin, para Celsius, porque a unidade de temperatura é Celsius, não Kelvin. Dessa forma, vamos iniciarmos essa questão. C sobre 5 igual a K menos 273 sobre 5. O que é isso? É a fórmula que eu vou usar para converter a temperatura que está em Kelvin para Celsius, porque a temperatura tem que ser dada em Celsius. Como os valores embaixo são iguais, o que você pode fazer? Cortar. Então, C vai ser o valor de K, que vale quanto? 340 menos 273. C vale quanto? 67 graus Celsius. É a temperatura inicial que está esse bloco de cobre. Só que eu sei que a quantidade de calor do cobre mais a quantidade de calor do gelo tem que dar quanto? Zero. Por quê? O cobre vai fornecer calor ao gelo para que o gelo se derreta. Até o momento em que o cobre chega à temperatura de zero e o gelo para de se derreter a 0 graus Celsius. Então, qual é a quantidade de calor de cobre que eu tenho que oferecer? Vai ser uma massa. Qual é a massa? 600 vezes o calor específico do cobre, 0,092, vezes temperatura final, que o cobre vai chegar a zero, menos a inicial, que é 67. 600 vezes 0,092, 55,92. 0 menos 67, menos 67. 55,2 vezes menos 67, menos 3.698,4 cal. Então, ó, o que nós temos? Porém, a quantidade de calor de gelo é massa vezes calor latente. A massa de gelo. A massa do gelo vale X. Calor latente, 80. Então, quantidade de calor do gelo,
80x. Somando, então, no caso. Então, somando aqui no caso, a quantidade de calor do gelo mais a quantidade de calor do cobre, somando os dois vai ter que dar quanto? 0. Então, ó, o que nós temos? 80x, mais com menos vai dar menos. Aqui, ó, mais vezes menos dá menos. 3.080x menos 3.698,4 igual a 0. O que você vai fazer agora? Letra para um lado, número para o outro. 80x igual 3.698,4. Pega 80 e põe aqui embaixo. 3.698,4 dividido por 80. X vale quanto? 46,3 gramas. Quinta questão. Um bloco de alumínio de 500 gramas está a uma temperatura de 80 graus Celsius. Determinar a massa de gelo a 0 graus Celsius, que é preciso colocar em contato com o alumínio para se obter um sistema alumínio-água a 0 graus Celsius, sabendo que o calor específico do alumínio é 0,21 cal por grama grau Celsius. Bem, então o que eu sei? Que eu tenho que somar alumínio, quantidade de calor de alumínio, com a quantidade de calor de quem? No caso aí, do gelo. E isso vai dar 0. Então, ó, um bloco de alumínio de 500 gramas está a uma temperatura de 80 graus Celsius. Determinar a massa de gelo a 0 graus Celsius. Então, eu sei que quantidade de calor para o gelo, ó. O que eu sei? Que quantidade de calor para o gelo, massa vezes calor latente. A massa eu não sei. Calor latente vale 80. Então, a quantidade de calor para o gelo vai ser, no caso, 80 m. Que está bem aqui, ó, tá vendo? 80 m. Mais a quantidade de calor para o alumínio. Então, ó, deixa eu só... Vamos pensar aqui. Quantidade de calor para o alumínio. Quantidade de calor para o alumínio vai ser massa, calor específico, temperatura final, menos quem? Temperatura inicial. Vou calcular direto. Massa do alumínio, 500. Calor específico do alumínio, 0,21. Ele está a uma temperatura de quanto? Ó, está a uma temperatura de 80 graus Celsius. Tá aqui. E vai ter que chegar até quanto? Até a temperatura do gelo, que é 0. Massa, 500, vezes calor específico, 0,21, vezes temperatura final, menos temperatura inicial, 0 menos 80. Logo, eu tenho que 80m mais 500 vezes 0,21 vezes 0 menos 80 igual a 0. Então, ó, 80m, 500 vezes 0,21, 105. 0 menos 80, menos 80. Mais vezes menos, menos. 105 vezes 80, 8.400. O que você faz agora? Letra para um lado, número para o outro. 80m igual a 8.400. Joga 80 aqui para baixo. 8.400 dividido por 80, a massa vai dar quanto? 105 gramas. Hoje vamos falar sobre uma coisa chamada curvas de aquecimento e de resfriamento. Consideremos um bloco de gelo a uma temperatura de menos 20 graus Celsius sob pressão normal, contido em um recipiente. Fornecendo calor ao bloco de gelo e por um processo qualquer, mantendo-se a pressão constante, verificamos que a temperatura do bloco de gelo começa a aumentar até atingir o ponto de fusão. Fusão ocorre a 0 graus Celsius, isto é, passa de menos 20 a 0 graus Celsius. A partir desse instante, começa o processo de transformação do sólido em líquido. Aí você tem o calor latente, isto é, a fusão do gelo. Durante um determinado tempo, a temperatura permanece constante, embora continue o fornecimento de calor, porque você está aquecendo, você continua a aquecer. Até que o bloco de gelo se transforme totalmente em líquido.
Com o término da fusão, o fornecimento de calor volta a produzir um aumento de temperatura. Você passa agora a ter um calor sensível, latente, a mudança de estado físico sem mudar a temperatura, sensível, a mudança da temperatura sem mudar o quê? Estado físico. Latente, muda-se o estado físico, não muda a temperatura. Sensível, muda a temperatura, não muda o estado físico. Aí fala, Totomenico, com o término da fusão, o fornecimento de calor volta a produzir um aumento de temperatura do corpo. Agora no estado líquido, até atingir a temperatura de ebulição, isto é, 100 graus Celsius, sob pressão normal. Estamos considerando o elemento água. A partir desse instante, inicia-se o processo de ebulição do líquido, com a transformação desse vapor. Nesse momento, a temperatura torna